E se Charlotte e Katakuri estivessem Demon Slayer? O que o terceiro comandante dos piratas da Big Mom mudará na história de Demon Slayer? Katakuri iria se aliar aos caçadores de Onis, ou faria parte do exército de Muzan? Bem, antes de eu te responder, preciso da sua ajuda para alcançar a marca de 200 mil inscritos. Então me ajude se inscrevendo no canal com o sininho ativado. Agora veja, Katakuri foi parar no mundo de Demon Slayer após um poderoso confronto contra um marinheiro que possuía a Diku Diku no Mi, uma fruta que controla o espaço-tempo. Logo, distorcendo o espaço-tempo, o marinheiro manda Katakuri através de uma fenda dimensional para outro universo, ou melhor, para o universo de Demon Slayer. Katakuri aparece através de raios e trovões no meio do culto do paraíso, liderado por Douma, o Lua Superior 2. Enquanto Oni degustava sua carne de primeira, ele avista Katakuri, pensando ser um Oni enviado por Muzan para lhe entregar alguma mensagem. Katakuri nega qualquer participação com o tal Muzan e deseja voltar à sua tripulação e irmãos o quanto antes, virando as costas para Douma e indo em direção à porta. Essa atitude surpreende Douma, mas o que surpreenderia Douma verdadeiramente seria o tamanho gigantesco de Katakuri. Considerando ser um Oni de rank inferior, Douma faz pouco das palavras e sentimentos de Katakuri, irritando-o profundamente. E como sabemos, para o Katakuri os seus irmãos são tudo. Logo, ele não permitiria deixar Douma impune das ofensas proferidas para os seus irmãos. Katakuri rapidamente atinge Douma em uma velocidade surpreendente, fazendo-o voar a metros de distância. Imaginando ter finalizado a batalha, Katakuri vira-se de costas novamente para a saída. Douma se levanta com seu sorriso sádico, ficando empolgado para batalhar contra Katakuri. Ao lançar os seus poderosos ventos gelados no terceiro comandante dos piratas da Big Mom, Douma não consegue acreditar ao ver que Katakuri sai totalmente ileso dos seus ataques mais poderosos, se tornando uma rosquinha de mochi. Douma se enfurece e é ridicularizado por Katakuri, dizendo que esses ataques não chegam sequer perto dos ataques do almirante Aokiji, tal qual possui uma técnica superior às de Douma. Acho que o jogo virou, não é mesmo? Apesar da chuva de ataques do Oni, Katakuri pode prever todos eles com seu haki da observação avançado, prevendo segundos no futuro. E com a sua velocidade, Douma é superado facilmente, pois perceba que Luffy possui uma velocidade superior à hipersônica em seu Gear 2. E depois do time skip, essa velocidade foi triplicada e já vimos ele superar ataques de raios e trovões, o colocando em patamar acima da velocidade da luz. E Katakuri conseguiu lutar contra esse monstro de igual para igual, o superando em diversos momentos da luta. Justamente por isso, Douma e nenhum outro Lua superior pode superar Katakuri no quesito velocidade, mas a sua regeneração praticamente instantânea seria um grande problema para o Katakuri, que ao ver que a maioria dos seus ataques seriam completamente anulados pela regeneração do Oni, prenderia Douma em uma de suas técnicas de Mochi Mochi no Mi. Pois veja, Katakuri não possui nenhuma técnica capaz de desintegrar um Oni por inteiro, nem mesmo ter acesso a uma Nichirin ou material e técnica similar ao material da Pedra do Sol, algo que o permitiria decapitar e vencer um Oni. Mas após a batalha contra Douma, o que Katakuri fará? Observe que, se tratando do mundo de One Piece, Katakuri pensaria ter sido jogado para uma outra ilha. Logo, deseja um navio pelo qual possa navegar de volta à base de Big Mom e um log pose para se localizar. Katakuri anda em direção à vila mais próxima, que estava sendo atacada por um Oni, mas a vila é salva pela presença de Gyomei, o Hashira da Pedra, que decapita o Oni com facilidade. Ao perceber a presença de Katakuri, Gyomei sente um ser de 5 metros parado em sua frente. Não era alguém daquele mundo, mas não tinha desejo de lutar, muito menos interferir nos assuntos de Gyomei ou da corporação dos caçadores de Onis. Katakuri quer respostas e começa um diálogo amistoso com Gyomei. À medida em que o Hashira responde suas perguntas, ele percebe algo que o faz fazer uma pergunta pela qual tira todas as suas dúvidas sobre Katakuri, perguntando-o sobre Kibutsu de Muzan, e obtendo uma resposta que mostra que Katakuri não era realmente daquele mundo. Afinal, para um Hashira, um espadachim
espadachim de elite que detém um vasto conhecimento sobre o mundo, tendo viajado grande parte do Japão, nunca ter ouvido falar de log pose, yonkous, marinha, dentre outros assuntos de One Piece, não surpreende ter certeza que Katakuri não se encaixava ali, levando-o até a base dos caçadores para Katakuri obter uma saída através de Kagaya. Na reunião dos Hashiras ao lado de Tanjiro e Nezuko, Kagaya percebe um ponto de inflexão neste momento da história, podendo ser esses eventos algo que traria o fim da guerra entre humanos e Onis. Apesar de Katakuri se recusar a se juntar aos caçadores em busca de Muzan, Kagaya o convence de que existe um Oni com um poder único, pelo qual possa mandar Katakuri de volta para o seu mundo e tripulação. Mas o único que tem conhecimento sobre esse Oni é Kibutsuji Muzan, o rei dos Onis. Essa mudança de perspectiva faz Katakuri se juntar aos caçadores e embarcar no trem infinito ao lado do Hashira das Chamas, mas devido ao seu tamanho, por onde passava, chamava grande atenção e justamente por isso também não embarcaria ao lado dos caçadores dentro do trem, mas acima dele. Graças ao seu haki de observação avançado, Katakuri percebe o momento da fusão de Enmu, o localizando no trem e indo atrás do Oni para o deter, causando um tremendo impacto no trem com a sua batalha contra o Oni, chamando a atenção dos caçadores. Logo, Rengoku se dirige para rapidamente decapitar o Lua Inferior 1. Quando o trem sai dos trilhos, a casa, o terceiro Lua Superior, aparece, tendo noção sobre Katakuri, sendo ele informado por Muzan sobre um ser que Douma falhou em eliminar. Katakuri desta vez se dirige à casa, querendo lutar sozinho contra o Oni, deixando os caçadores de fora da batalha. A casa luta com todas as suas forças, mas as habilidades de Katakuri são totalmente superiores, não só pelo bom uso de sua Akuma no Mi, mas pela maestria de como desvia dos ataques de Akaza com seu haki da observação. Quando o sol começa a surgir e a casa tenta fugir, Katakuri o prende usando a sua Mochi Mochi no Mi, fazendo os raios solares atingir a casa e o desintegrar. Voltando são e salvos para a corporação dos caçadores, Katakuri encontra o Uzui tentando levar as garotas de Shinobu para o distrito do entretenimento, e com seu grande senso de proteção, Katakuri interfere e se junta a Uzui e os outros no distrito do entretenimento. Tanjiro fica admirado com o gesto de Katakuri, vendo que apesar de ser um pirata, Katakuri é alguém bondoso e gentil de seu modo. No distrito do entretenimento, o haki da observação de Katakuri permite ele sentir uma presença diferente em meio à multidão, mesmo Daki estando disfarçada entre as geishas. Katakuri perceberia distorção no fluxo de intenções ao redor dela, uma essência assassina e demoníaca. Ao localizar a Oni, os caçadores a decapitariam com facilidade, trazendo para a batalha Gyutaro, que rapidamente lança seus poderosos venenos em direção a Uzui, mas ele é salvo por Katakuri, que intervém, entrando na frente do Hashira do Som e o protegendo, se defendendo dos venenos de Gyutaro com o haki do armamento. As técnicas de Katakuri permitem que ele supere os Onis em combate e junte ambos os irmãos no mesmo lugar, travando seus movimentos e permitindo Tengen os decapitar com as suas Nichirin. Katakuri até então faz duas grandes mudanças. Primeiro, salvou Rengoku. Segundo, diminuiu os danos na batalha contra os Luas superiores, levando Tengen a não se aposentar devido aos baixos ferimentos que teve. Mas algo grande também acontece aqui. Tanjiro não desperta sua marca de caçador e ainda por cima não danifica sua espada na luta contra Gyutaro. Logo, não iria para a Vila dos Ferreiros, colocando a Vila dos Ferreiros e os Hashiras em perigo. Mas nada tema, pois Katakuri irá para lá, visto querer revestir a sua Moguru, uma lança que está sempre com ele do mesmo material, pelas quais as Nichirin são feitas, para que assim ele possa exterminar os Onis sem a ajuda dos caçadores, se dirigindo à vila e confiando a sua leal Moguru ao Haga Nezuka para que a revista com a Pedra do Sol, enquanto esperava ao lado de fora da cabana do ferreiro. A vila é invadida pelos Luas superiores 4 e 5, com Gyoko aparecendo diante de Katakuri com o objetivo de eliminar todos os ferreiros. Veja, Katakuri pode simplesmente acabar com a fome no mundo graças a sua Mochi Mochi no Mi. No entanto, a sua Akuma no Mi
pode ser a sua maior fraqueza contra Gyoko, o Lua Superior 5. Então, como será o desenrolar dessa batalha? Apesar das técnicas de Gyoko apresentarem uma grande fraqueza para os usuários de Akuma no Mi, elas não chegariam a sequer encostar em Katakuri, afinal, o seu Haki da Observação Avançado permitiria prever todos os movimentos de Gyoko, permitindo desviar e bloquear os ataques do Lua Superior 5. Quando Haganezuka finalmente termina o seu trabalho, Katakuri pega sua Moguru e finaliza Gyoko em um piscar de olhos. Seguindo adiante, ele vê Multiro sendo arremessado pelo vento do clone da alegria e ao chegar no local, ele enfrenta os clones, absorvendo os ataques dos Onis com a sua Akuma no Mi do tipo Logia, grudando os Onis em seu corpo e os metralhando com a sua metralhadora de Mochi, tendo uma brecha para os exterminar. Vendo a regeneração dos Onis, Katakuri percebe que a presença de um outro Oni está no ambiente. Era o verdadeiro clone, partindo para o decapitar antes mesmo que os Onis se fundam e se transformem em Zorakuten. Graças às insanas habilidades de Katakuri e à sua força, a Vila dos Ferreiros está a salvo. Certo? Na verdade, ainda não. Devido aos fracassos recentes dos seus Luas superiores, Muzan mandou mais um Oni para a Vila dos Ferreiros, para garantir que o serviço seja feito. Esse seria Douma, que chegaria à vila com a sua presença esmagadora, sendo notada por Katakuri. Ao chegar no centro da vila, Charlotte Katakuri avista Douma lutando contra Mitsuri, que estava prestes a cair perante o Oni. Mas antes que Douma a finalize com a sua técnica mais poderosa, as estátuas budistas de gelo, Katakuri as destroça com um poderoso ataque, salvando a Hashira do Amor. Aquele ser enfurece Douma, o tirando do controle, querendo resolver assuntos inacabados com Katakuri. Assim que Multiro chega, Katakuri pede que o Hashira da Névoa cuide de Mitsuri, pois tem assuntos a tratar com Douma. E não demora muito para desta vez, Katakuri pôr um fim na batalha, exterminando o Oni e salvando a Vila dos Ferreiros. Agora que consegue, Muzan fica furioso com as falhas dos seus Onis e não pode permitir que baixas em seu exército continuem acontecendo. Por isso, ele se dirige à Corporação dos Caçadores para acabar com os humanos, pelos quais estão superando aos poucos o poder de seu exército graças a Charlotte Katakuri, o terceiro comandante dos Piratas de Big Mom. O Boyashi, que pressentindo o perigo e o caos, convoca o treinamento dos Hashiras. Logo após um treinamento rigoroso, Muzan aparece na mansão de Kagaya e apesar de Tanjiro ter recolhido o sangue de 2 Luas superiores extremamente poderosos, Nezuko não passou pelo processo de adaptação ao sol. Justamente por isso, Tamayo não conseguirá curá-la até o momento. Então Nezuko participará ao lado de Tanjiro e os outros na batalha do Castelo Infinito. No entanto, Tamayo consegue desenvolver um veneno similar na linha original para conseguir nerfar pelo menos um pouco o Rei dos Onis. E assim que Muzan chama todos para o Castelo Infinito, seus milhares de Onis presentes na batalha sentem o medo verdadeiro pela primeira vez ao presenciar o poderoso Haki do Conquistador lançado por Katakuri. Perante a ele, qualquer Oni de classificação inferior às 12 luas não conseguia se manter de pé. E como praticamente todas as luas foram derrotadas antes mesmo de Muzan querer resolver isso de uma vez, ele teve que criar novas luas, mas obviamente não seriam tão fortes quanto as anteriores, visto se tornarem Onis de última hora, assim como Kaigaku, que não tinha domínio total sobre o seu poder de Oni. Enquanto os Hashiras se posicionavam em frente às luas superiores, Katakuri localizava o casulo de Muzan com seu Haki da Observação para o deter de uma vez por todas. E quando Muzan aparece, ele pensa que Katakuri, por ser um pirata, está buscando na verdade o poder, pelo qual os caçadores de Onis não podem oferecer. Muzan tenta persuadir Katakuri a se tornar o seu Oni mais poderoso, para que assim conquistem o mundo juntos e se tornem seres imortais perfeitos. Mas Muzan se surpreende quando Katakuri só quer saber como voltar para sua família e tripulação. Isso enfurece o Rei dos Onis, que se transforma em sua forma mais poderosa para atacar Katakuri com uma enxurrada de golpes. No entanto, como sabemos, Katakuri tem uma velocidade superior a Muzan, tal qual fazendo um combo com um Haki da Observação avançado, pode prever todos os golpes do Oni para o exterminar. E quando faz,
Muzan ainda se regenera, algo que surpreende Charlotte Katakuri. A batalha está longe de acabar. Katakuri precisa segurá-lo até o nascer do sol para o derrotar. E quando Obanai extermina Nakimi e o Castelo Infinito se desfaz, basta Katakuri segurar Muzan com a sua Mochi Mochi no Mi. Sabendo disso, Katakuri usa o despertar da sua fruta para transformar tudo ao seu redor em Mochi, para que assim o rei dos Onis não tenha para onde fugir e nem mesmo ter uma chance de contra-atacá-los. Com isso, quando o primeiro raio de sol surge, Muzan é completamente exterminado, e assim todos os Onis também são eliminados. Infelizmente, Nezuko também se vai sem uma cura, mas graças a Katakuri, a guerra entre humanos e Onis terminou. Com o passar do tempo, Big Mom e seus filhos derrotam um marinheiro que levou Katakuri para Demon Slayer e faz finalmente o retorno tão esperado de seu filho. Mas e aí, curtiu o vídeo? Me ajude deixando seu gostei aí embaixo. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com o seu amigo fã de One Piece e Demon Slayer. Eu te aguardo nesse vídeo aqui, otaku. Eu te vejo lá!